Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Beleza, então. Tá, vamos... Ó, hoje a gente vai ver, então, estequiometria, né? Como prometido. Deixa eu só tentar abrir, pronto. Vamos começar de uma vez, só para não atrasar muito também. Deixa eu ver só aqui. Pronto. Tá. Então, gente, eu vou começar a introduçãozinha que eu faço em toda a aula com vocês, assim, só para ter uma noçãozinha da matéria, para ajudar vocês a resolver as questões. E aí a gente começa a resolver as questões. Queria me tirar daqui, porque eu não estou conseguindo ver as coisas. Acho que foi. Enfim, o primeiro conceito importante que a gente vai precisar saber é sobre as leis ponderais, que as principais para o Enem vão ser a de Lavoisier e a de Proust. A de Lavoisier, ele vai falar sobre a conservação das massas. Então, se eu tenho uma reação química que é A mais B e que resulta em C, eu tenho que saber que a massa de A mais a massa de B é igual à massa de C. Tranquilo? E aí a gente vai para a lei de Proust, que ele fala sobre as proporções definidas. Que eu tenho, então, por exemplo, se eu tenho essa reação aqui, A mais B dando C mais D, eu posso saber que a massa de A mais a massa de B igual a massa de C mais a massa de D. Isso aqui a gente viu pelo Lavoisier. Só que a massa de A sobre a massalinha de A mais a massa de B sobre a massalinha de B igual a massa de C mais massa sobre massalinha de C mais massa de D sobre massalinha de D. É basicamente a mesma coisa dessa daqui. Só que aqui a gente consegue fazer uma proporção. Vocês vão entender isso melhor na prática, quando a gente começar a fazer exercício. Porque, tipo, O a que é isso de teoria massalinha? seria a massa que a questão fala. Então, por exemplo, a questão falou, o elemento A tem uma massa tal, então vai ser a massalinha. A massa A, essa aqui de cima, geralmente é a massa constante, né? Que é a massa molar e tal, mas vai ficar mais fácil de entender quando a gente começar a fazer questão, tá bom? Beleza. Aí, essa parte aqui que é a parte importante. É a gente saber o que significa o mol. O mol, ele vai ser uma unidade que a gente vai usar para se referir a várias coisas. A gente pode falar de mol quando a gente quer falar de quantidade de moléculas, de quantidade de unidades. A gente pode falar de mol quando a gente quer falar sobre massa molar. E a gente pode falar de mol quando falar sobre volume. Então, vamos lá. Se eu falo, por exemplo, que eu tenho 1 mol de almofadas no meu sofá, o que eu quero dizer com isso? Que eu tenho 6 vezes 10 a 23 unidades de almofadas no meu sofá. Ou seja, 6 vezes 10 a 23 almofadas. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Se eu falo que eu tenho 1 mol e eu quero relacionar esse mol com a massa molar, eu posso falar que a massa molar, que eu vou explicar melhor daqui a pouco para vocês o que é igual a 1 mol. E aí, quando a gente fala de gás, a gente fala de volume. Aí, no caso, se eu falo que eu tenho 1 mol de um gás, eu estou falando que eu tenho 22,4 litros desse gás. Isso quando o gás está na CNTP, que é o que a gente chama de condições normais de temperatura e pressão, que é quando a temperatura está a 273 Kelvin e quando a pressão está a 1 atmosfera. Se o gás não estiver na CNTP, a gente vai ter que vai ter que fazer uma conta. E aí, a fórmula da conta é essa aqui. Vocês provavelmente vão ver essa fórmula em física ainda, o que vai ajudar vocês a entenderem melhor essa parte da química, mas tem um macetezinho para vocês gravarem essa fórmula, assim, um macete bem idiota, mas porrei a velha na rua de trás. E foi assim que eu gravei a fórmula. E aí, de acordo com a questão, vocês vão conseguir usar essa fórmula, assim, caso precise. Mas a maioria das questões a gente consegue, são da CNTP. Tipo, a questão já avisa que o gás está na CNTP, e aí você usa o 22,4 litros como equivalendo a 1 mol. Tá bom? Então, vamos lá agora ver... Peraí, que não está passando. Vamos ver, então, como que aplica isso. Foi.
Então, aqui, essa questão aqui é só para vocês entenderem o conceito de mol. Vamos ler juntos. Foi do Enem 2013. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Ou seja, o brasileiro, na verdade, deveria comer 1.000 miligramas de cálcio por dia. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 mol para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingeridos para que uma pessoa supra suas necessidades? Ou seja, a questão quer saber a quantidade mínima de átomos de cálcio que uma pessoa deve ingerir, sabendo que ela precisa ingerir 1.000 miligramas de cálcio por dia. Como é que a gente vai fazer isso? Peraí, gente. Eu pretendia fazer isso. Eu não sei como eu vou fazer isso, porque eu não sei muito bem escrever nesse negócio. Mas calma aí que a gente vai fazer juntos. Só descobrir aqui como é que eu vou... Tá, acho que eu vou botar assim. Então, ó, a gente quer saber 1.000 miligramas de cálcio. Então, olha só. Como que a gente vai descobrir o número de átomos? A gente tem que pensar no mol como valendo 6 vezes 10 a 23, né? Que é aqui, 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ai, peraí que eu tenho que aprender a escrever aqui. Mas vamos fazer assim. Em um mol, a gente tem 6 vezes 10 a 23. Isso aqui é para representar que está elevado, tá bom, gente? Porque eu não sei botar elevado aqui. I igual a... Então, 1 mol de cálcio vai ser equivalente a 40 gramas por mol, ou seja, em 1 mol eu tenho 40 gramas, e a 6 vezes 10 a 23, que é a quantidade de mol. Então, ó, igual a 40 gramas. Certo? Então, se 1 mol igual a 6 vezes 10 a 23 e 1 mol igual a 40 gramas, eu posso fazer uma regrinha de 3 agora. Por quê? Ó, eu tenho 6 vezes 10 a 23 unidades. No caso, vamos deixar unidades. Unidades para... Opa, peraí. Para 40 gramas de cálcio. Eu quero saber quantas unidades, ou seja, X unidades, para... Ó, a questão falou, o que a gente quer saber para suprir as suas necessidades. As necessidades é o dobro de 500 miligramas. O dobro de 500 miligramas seriam 1.000 miligramas. Então, a gente já pode resolver essa conta direto? Não, não pode. Por quê? Porque ó, aqui está unidade, tá certo? Mas aqui está grama e aqui está miligrama. A gente tem que botar na mesma unidade de medida. Para a gente passar de grama para miligrama, eu botei aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Para passar de grama para miligrama, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico por 10, depois por 10 de novo, depois por 10 de novo. Então, eu multiplico por, 10 3 vezes. Eu multiplico por 1.000. Então, ó, vamos voltar lá na questão. Então, na verdade, vai ser isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, gente. Calma aí. Isso. Vai ser, na verdade, isso aqui, ó. Eu vou dividir por 1.000 os miligramas para virar gramas, certo? Então, na verdade, vai ficar 6 vezes 10 a 23 unidades para 40 gramas de cálcio, X unidades para 1 grama de cálcio. E agora fica fácil fazer essa conta. Deixa eu ver aqui. Por quê? Para
fazer a regra de 3, a gente multiplica cruzado. 6 vezes 10 é 23 unidades. Vezes 1, 6 vezes 10 é 23. X vezes 40, 40x. Então, vai ficar 40x igual a 6 vezes 10 a 23 a 23. Vamos lá, então. O x, então, igual a 6 vezes 10 a 23. Vou botar só um tracinho aqui. Sobre 40. Porque o 40 estava de um lado multiplicando, ele passa para o outro dividindo. Então, agora vamos pensar nessa conta. Olha, eu vou mostrar um jeito que eu faço, porque eu acho que no Enem a gente tem que tentar pensar um pouquinho no tempo. Como eu escreveria essa conta, na verdade, seria assim, ó, x igual a 6 vezes 10 a 23 sobre... calma aí. Quatro vezes 10. Certo? Agora, eu não sei se vocês já aprenderam isso na aula de matemática, mas, ó, a gente pode cortar o 6 com o 4, porque a gente vai dividir os 2 por 2. Então, como é que vai ficar esse resultado aqui, ó? X igual a 6 dividido por 2, 3 vezes 10 a 23 sobre... Dividimos também, ó, 4 por 2. 2 vezes 10. Tranquilo? E agora fica muito mais fácil a gente perceber quanto que é 3 dividido por 2 do que 6 dividido por 4. Mas vamos... E agora a gente vai... E vamos pensar, então, no 10. Esse 10, vocês vão aprender em matemática que essa divisão aqui, entre o 10 elevado a 23 e esse 10, que seria o 10 elevado a 1, a gente sobe esse 10 e vai ficar 10 a 23. Peraí, exatamente, subtrai o expoente. Esse 10 aqui vai subir, vai ficar 10 elevado a 23 menos 1, ou seja, 10 a 22. Então, peraí, ó. Então, a gente vai fazer aqui, ó. O x, ó, x igual a 3 dividido por 2, a gente sabe que é 1,5. Vezes, sobe, subtraindo o expoente, 10 elevado a 22. E qual é a unidade aqui? A gente não está vendo x? Então, é 10 elevado a 22 unidades. E agora fica fácil, porque a gente olha aqui, ó, exatamente o que a gente fez, a mesma conta. Resposta letra B. Tranquilo? Não sei se consigo levantar isso de novo. Aí, gente, agora a gente vai para uma questão já que envolve realmente o cálculo estequiométrico. A gente vai primeiro fazer a estequiometria simples para depois passar para os casos específicos. Então, ó, vamos dar uma lida. No Japão, acho que não está aparecendo a setinha, né? No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan "Uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos". A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida. Ah, entendi. Não, então tá bom. Peraí. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que o japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Então,
eu quero saber o quanto de gás butano eu vou gastar em quilo, né? Ou seja, qual é a massa do gás butano que eu vou gastar em quilo para economizar 1 quilo de CO2. Então, agora, vamos para o rascunho. Deixa eu ver aqui. Um detalhe, gente, é que essas questões de estequiometria simples, a gente resolve em 4 passos. O primeiro é balancear a equação, o segundo é identificar os envolvidos, o terceiro é relacionar o número de mols e o quarto é fazer a regra de 3. Então, vamos dar uma olhada, calma aí. Vou passar aqui. Foi. Então, tá. Primeira coisa que a gente precisa saber é descobrir a equação que a gente vai usar. Eu ainda não dei essa aula, a gente vai aprender ainda, mas eu vou mostrar aqui no passo 1 só para não levar muito tempo tentando escrever. Mas toda a equação de combustão, ela envolve um composto inflamável, né? Misturado ao oxigênio, que vai gerar CO2 e água, sempre. Essa é a reação de combustão. Então, agora fica fácil, porque a gente falou que quer fazer combustão com o C4H10. Até aí, tudo bem. Então, vamos lá. Vou pegar já... Deixa eu ver se eu consigo colar isso aqui. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho o C4H10 aqui. O primeiro passo, então, a gente vai balancear a equação. Como que a gente vai fazer isso? Opa, peraí. Como que a gente vai balancear a equação? A minha dica é sempre começar com o C, o H e o O. Depois a gente testa os outros. Mas então, vamos dar uma olhada. Ó, eu tenho 4 átomos de carbono aqui e 1 átomo de carbono aqui só. Só que eu preciso ter a mesma quantidade de carbono de um lado e do outro. Então, como que eu vou mudar isso? Eu vou pegar a mesma equação aqui. Eu vou pegar nessa equação e botar 4 aqui. Agora, o número de carbono está certo. Eu tenho 4 carbonos aqui e tenho 4 carbonos aqui. Então, agora a gente vai para o H, o hidrogênio. Eu tenho 10 hidrogênios aqui e tenho só 2 aqui. Então, eu preciso multiplicar de novo. O que eu vou fazer para esse hidrogênio aqui virar 10 hidrogênios? Eu multiplico 5 por 2. Certo? Então, ó, vamos ver agora. Eu tenho 4 carbonos aqui, 4 carbonos aqui. Eu tenho 10 hidrogênios aqui, eu tenho 10 hidrogênios aqui, porque é 5 vezes 2. Então, tá bom. E agora a gente vai para o oxigênio. Ó, eu tenho 2 oxigênios aqui só. Mas olha aqui, aqui eu tenho 4 vezes 2, né? Porque eu teria 4 aqui e 2 aqui. Ou seja, eu tenho 8 oxigênios aqui e eu tenho mais 5 aqui. Ou seja, eu tenho 8 mais 5. Eu tenho 13 oxigênios. E aí, como é que a gente vai fazer essa conta? Ó, vamos lá. Eu tenho que ter 13 oxigênios aqui. Se eu botar 13 aqui, vai ficar 26, porque vai multiplicar por 2, né? Então, eu vou botar, na verdade, 13 sobre 2. Tá bom? Então, 13 sobre 2 vezes 2 vai dar 13 oxigênios. Ou seja, 13 oxigênios igual a esse lado aqui. Então, agora a equação está balanceada. Agora que a gente balanceou a equação, a gente vai fazer o passo 2, que é identificar os envolvidos na reação, né? O que eu quero saber da reação? Eu quero saber... Dá para colocar fração. É porque assim, né? Mas você entendeu por que colocou fração? Valdir, no caso, né? Porque ali é O2, né? Exatamente. Teria que ter 13 oxigênios. Não tinha jeito. O único jeito de ter 13 oxigênios aqui é botando a fração. Então, ó, agora a gente vai voltar para a questão. Quem são os envolvidos da questão?
Não, agora, mas a gente vai passo por passo. A gente fez o primeiro passo. O segundo passo. Os envolvidos da questão é o butano e o CO2. Por quê? A questão quer saber quanto que eu vou queimar de butano para dar 1 quilo de CO2. Então, são essas duas variáveis que eu vou usar. Então, vou botar aqui, ó, eu quero saber dela. Aqui, ficou tudo... Peraí, gente. Eu quero saber dessa e quero saber dessa. São esses dois que eu quero saber. São esses dois que eu vou relacionar um com o outro. Aí, a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo é relacionar o número de mols entre eles. O que é o número de mol na reação química? É sempre o número da frente. Ó. Esse 4 aqui, em frente do CO2, é o número de mol. Esse 5 aqui é o número de mol da água. Esse 13 sobre 2 aqui é o número de mol do oxigênio. Mas, então tá bom, então vamos lá. No C4H10, eu vou ter 1 mol. Já no CO2, eu vou ter 4 mols. Então, agora a gente relacionou o número de mols. Até aí tudo bem. Mas, agora a gente chega para o último passo, que é o passo de fazer realmente a regra de 3. Então, vamos fazer a regra de 3. Eu estou relacionando massa com massa. Por quê? Porque eu quero saber a massa desse daqui para formar 1 quilo de CO2. Então, tá bom. Primeiro, a gente vai relacionar a massa de cada um com 1 mol. Então, assim, ó, aqui na questão fala, o CO2 ele tem 44 gramas por mol. O C4H10 ele tem 58 gramas por mol. Então, agora fica fácil, porque olha só. Se eu tenho... Opa, peraí. Então, ó, se eu tenho 4 mols e em cada mol eu tenho 44 gramas, eu vou fazer 44 vezes 4 gramas, certo? E eu vou fazer... Aqui eu falei que era 58 gramas por mol. Então, eu tenho 58 gramas em 1 mol. E agora a gente relacionou 1 mol com 1 mol. Só que eu quero saber 1 quilo de CO2. Então, aqui é X. Show. Então, tá, eu tenho 58 gramas para 44 vezes 4 gramas e X para 1 quilo. Gente, posso deixar as unidades do jeito que estão? Nesse caso, eu posso. Por quê? Eu vou fazer a conta para vocês e vocês vão ver do que eu estou falando. Então, vamos lá. 44. Deixa eu ver aqui. 44 vezes 4 vai dar... Já vou botar aqui a resposta, só para vocês saberem. 176 gramas. Aí, X. E, no caso, ó, X vezes 176. 176 gramas vezes X. Caso esse vezes X ficou estranho, né? Vou botar um pontinho aqui. Vezes X. E aí, 58 vezes 1. Vou botar o ponto também. Vezes 1. O 58 é gramas. Então, vamos lá. O 176 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado e dividindo. Então, vai ficar X igual a 58 gramas. Eu não vou botar o vezes 1 não, tá bom? Porque não vai fazer diferença. 58 gramas sobre 176. 176 gramas.
essa grama aqui, não pode cortar com essa grama aqui? E é por isso que, então, assim, não vai fazer diferença, nesse caso, eu botar grama aqui e aquilo aqui. O que faz diferença é, eu preciso que essa unidade esteja sempre igual a essa, ok? Então, se aqui, esse x aqui, necessariamente, ele também vai ser quilo, igual a 1, tá bom? Então, agora a gente faz o 58 dividido por 176. Vai dar uma continha chata aí, né? Vamos lá. Eu cheguei a fazer essa conta aqui, não deu um número bonito mesmo, não, deu dízimo. E aí eu vou só, o resultado, na verdade, vai dar 0,3333. Eu quero que vocês foquem, ó, que o resultado ele vai em quilo, tá bom? Porque o aqui do lado está em quilo. Para conta, eu vou deixar para vocês aprenderem essas contas específicas, assim, com vírgula e coisa mais em matemática, porque senão a gente vai acabar perdendo muito tempo para ir perdendo, assim, as informações que a gente realmente precisa para a química. As contas vocês vão aprender certinho em matemática. Mas aí, então, o resultado é esse daqui, ó, 0,333. Ou seja, a letra B. Tudo certo? Certo. Então, vamos para a próxima. Pronto. Então, vamos ler a próxima aqui. O flúor é usado de forma ampla na prevenção de cáries, por reagir com a hidroxiapatita. Presente nos esmaltes dos dentes, o flúor forma a fluorapatita, um mineral mais resistente ao ataque ácido decorrente da ação de bactérias específicas presentes nos açúcares das placas, que aderem aos dentes. A reação de dissolução da hidroxiapatita é essa aqui, né? Aqui ele deu as massas molares, e aí está aqui. Supondo-se que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por hidroxiapatita, o ataque ácido que dissolve completamente 1 miligrama desse material ocasiona a formação de aproximadamente... Então, olha só, ele não... aqui, aí a gente dá uma olhada nas alternativas, que ele está pedindo, então, a massa de íons totais. Ele quer saber a massa de íons totais para dissolver 1 miligrama de hidroxiapatita, que é isso daqui. Então, a gente vai aqui, ó. Vou descer aqui. Então, ó. Só copiar a reação química aqui. Acho que não vai. Pronto. Então, ó, vamos lá. A mesma coisa de sempre, os 4 passos. O primeiro passo é balancear essa equação. No caso, ó, a gente já vê que está o número de mol aqui, já está outro número de mol aqui, a equação já está balanceada. Então, está aí tudo certo. Então, a gente vai para o segundo passo direto. O segundo passo é perceber o que está sendo pedido na questão. A questão quer saber quanto de massa de íons vai ser formados a partir de 1 miligrama de hidroxiapatita, que é esse aqui. Então, eu estou relacionando a hidroxiapatita com os íons. Quem são os íons desse produto? Eu comentei com vocês nas últimas aulas, na última aula, na verdade. Os íons, eles são aqueles que são aqueles átomos e moléculas que vão possuir cargas, tanto carga positiva quanto carga negativa, porque eles ganham ou perdem elétrons. Então, agora a gente vai ver aqui, ó, de íon que a gente tem aqui, do reagente, né? A gente tem o Ca, que é o cálcio, e o HPO4. Então, a gente, na verdade, está pensando em 1 miligrama da hidroxiapatita e na massa desses dois íons. Então, agora a gente vai para o passo 3. O passo 3 é relacionar o número de mols de cada componente que a gente precisa analisar. Então, eu tenho 1 mol de hidroxiapatita para
10 mol de cálcio, mais 6 mol de HPO4. A gente está passando carro de música aqui, mas enfim. Então, a gente tem uma relação de 1 mol de hidroxiapatita para 10 mol de cálcio e 6 mol de HPO4. Até aí tudo bem. Então, agora a gente vai fazer nossas contas. Eu quero relacionar 1 miligrama de hidroxiapatita para a quantidade de massa de íons totais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar massa com massa. Para eu relacionar massa com massa, eu preciso saber a massa molar de cada estrutura. Quantos gramas tem 1 mol de hidroxiapatita? A gente tem aqui na questão. Massa molar em grama por mol. Da hidroxiapatita, eu tenho 1.004 gramas por mol. Então, vamos fazer aqui. 1.004 gramas em 1 mol. E aqui agora? Vamos ver do cálcio antes. Do cálcio é 40 gramas por mol. A gente começa. Ouvi a questão errada, né? Perdão. Do cálcio são 40 gramas por mol. Então, só que por mol, a gente tem quantos mols ali de cálcio? 10. Então, vai ser 10 vezes 40 gramas, né? E agora, vou botar um parênteses aqui. A gente vai ver o do HPO4. Vamos ver aqui. O HPO4, ele tem uma massa de 96 gramas por mol. Só que a gente está falando de 6 mols. Então, vai ficar 6 vezes... Ih, esqueci como é. 6 vezes 96. 96 gramas. E a gente quer saber quanto que vai dar de massa de íon em 1 miligrama de hidroxiapatita. Então, aqui é X. Então, agora a gente faz o quê? Multiplica cruzado. Opa, peraí. Então, vai dar 1.004x igual a 10 vezes 40 vai dar 400. Mais... Peraí. Então, não precisa. Porque, o nosso resultado do X vai sair em miligrama. Por quê? Porque ele está um do lado do outro. Aqui vai ficar grama e grama. Aqui está miligrama e miligrama. O que não pode é estar aqui grama, aqui miligrama, por exemplo, e aqui miligrama, de cima. Mas, tipo assim, um do lado do outro pode. Então, aqui deu 10 vezes 40, 400. 96 vezes 6, gente, fiz a conta na calculadora, porque... para facilitar. Dá 576. 576 mais 400 dá 976. Então, vai ficar 1.004x igual a 976. Está multiplicando, vai passar dividindo. X igual a 976. Opa, peraí. Deu alguma coisa errada aí. 976 dividido por 1.004. Pronto. Eu fiz alguma coisa errada, calma aí. Não. Então tá. 976 dividido por 1.004 vai dar 0,97. Vocês viram que a gente chegou na mesma conta aqui, né? É porque eu só não quis fazer a conta. Mas dividindo 976 por 1.004, 0,97.
tá bom? Só ver aqui agora. A gente vai passar para essa questão aqui. Então, vamos lá. Agora, gente, vai ficar um pouquinho mais complicado, porque a gente vai falar das particularidades da estequiometria. Até agora, a gente viu só os casos simples de estequiometria, que envolvem 4 passos. O primeiro é balancear a equação. O segundo, você vai identificar os envolvidos. O terceiro vai relacionar o número de mols. E o quarto, você vai fazer a regra dos 3. Aqui já fica um pouquinho diferente, porque a gente tem 3 variáveis da estequiometria. Pode ter um negócio chamado grau de pureza, um negócio chamado rendimento e o outro chamado reagente limitante e reagente em excesso. Quando a gente fala de grau de pureza, a gente está falando, por exemplo, eu tenho uma substância tal e eu quero saber se essa substância ela é só, tipo assim, eu falo que eu tenho uma pedra aqui e que essa pedra ela é feita de carbono. Só que essa pedra é só feita de carbono ou ela é feita de outros compostos além de carbono? Então, na verdade, eu vou falar que essa pedra ela tem ela tem um grau de pureza específico, que é a quantidade de carbono que tem nessa pedra. Entenderam? O rendimento já é outro conceito. Sabe aqui. No rendimento, a gente está falando de, tipo assim, fazer uma reação e a gente quer saber se essa reação vai render tudo que ela poderia render ou se ela vai render somente uma pequena porcentagem, assim. Então, por exemplo, eu fiz uma reação que eu estou esperando ganhar 100 gramas de cálcio. Mas, na verdade, essa reação não tem um rendimento de 100%, ela tem um rendimento de 50%. Então, se eu fiz essa reação querendo ganhar 100 gramas de cálcio, eu, na verdade, ganhei 50 gramas de cálcio, eu só ganhei metade dela. E aí a gente tem o reagente limitante em excesso. Isso a gente vai discutir quando chegar na questão, porque aí já é um pouquinho mais complicado. Então, vamos lá. Sobre grau de pureza. Esse foi do Enem 2014. O cobre, muito utilizado em fios da rede elétrica e com considerável valor de mercado, pode ser encontrado na natureza na forma de calcocita, que é o Cu2S, de massa molar 159 gramas por mol. Por meio da reação Cu2S mais O2 igual a 2Cu mais SO2, é possível obtê-lo na forma metálica. Então, a forma metálica é essa daqui, o Cu. A quantidade de matéria de cobre metálico produzida a partir de 1 tonelada de calcocita em 7,95% de pureza é. Então, vamos lá. A gente está querendo saber a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é a mesma coisa que o número de mol, tá bom? 6 vezes 10 a 23, que a gente pensa. A gente quer saber a quantidade de matéria do cobre metálico, ou seja, a quantidade de mol do Cu, produzida a partir de 1 tonelada de calcocita, que é o Cu2S, em uma pureza de 7,95%. Então, vamos lá. A gente faz a mesma lógica de sempre, tá bom? De, tipo assim, os mesmos passos. Deixa eu só pegar a equação aqui, pronto. Tá. Então, essa aqui é a reação. Agora, a gente está... Então, primeira coisa que a gente vai ver, a reação, desculpa, ela está balanceada? Eu tenho 2 Cu aqui, eu tenho 2 Cu aqui. Eu tenho 2 oxigênios aqui, eu tenho 2 oxigênios aqui. Eu tenho 1 enxofre aqui, eu tenho 1 enxofre aqui. Então, está balanceada. Aí tá, ok. Agora, a gente vai identificar quem a gente vai precisar calcular. Quem que a gente vai calcular? O Cu2S e o Cu. Por quê? Porque a gente quer saber a quantidade de matéria do cobre metálico, ou seja, o Cu, a partir de 1 tonelada de calcocita, que é o Cu2S.
Então, até aí está tudo normal, como a gente fez da estequiometria normal. Identificamos os envolvidos na reação. Agora, a gente vai fazer a relação de mol. Eu tenho 1 mol aqui, né? E eu tenho 2 mols aqui. Até aí, tranquilo. Tudo igual que a gente já tinha feito. E agora, a gente vai fazer a regra de 3. A regra de 3, eu gosto de fazer um pouquinho diferente. Eu gosto de fazer tudo junto. Vou mostrar para vocês. Ó, a gente vai relacionar. Peraí. A gente vai relacionar a quantidade de unidades, né? É isso que ele quer, né? É, quantidade de unidades. Ai, peraí. Deu uma travada aqui na tela. Ó. Cadê, gente? Peraí, gente, que travou aqui. Não consigo voltar. Tá aparecendo aí para vocês de volta? O rascunho? Tá. Show, então. Deixa eu ver aqui. Então, ó, a gente vai relacionar o número de mols com a massa de CO2S, né? A gente quer saber 1 tonelada de CO2S. Primeira coisa que a gente precisa fazer, quanto que é 1 tonelada? 1 tonelada é a mesma coisa que falar 1000 quilos, ok? Então, a gente vai botar aqui na questão. Então, ó, o CO2S, ele tem, não falou a massa dele? Aqui, ó, de massa molar, 159 gramas por mol, né? Então, ó, eu tenho 159 gramas em 1 mol de CO2S. E aqui, eu quero relacionar com mol mesmo, então eu vou deixar 2 mols. Agora, ó, então eu tenho 159 gramas para 2 mols. E eu tenho 1000 toneladas, 1000 quilos, desculpa, para X mols. Então, a gente vai, ó, no caso, a gente não pode fazer essa conta. Por quê? Porque aqui tá grama, aqui tá mol, aqui tá quilo. Eu tenho que botar essa unidade aqui igual a essa. Então, a gente vai fazer. Na verdade, deixa eu fazer aqui. A gente vai fazer 159 gramas para... Como que eu passo quilo para grama? Aqui, ó, quilo e a grama. Eu passo 10, 10 e 10. São 3 vezes o 10. Então, eu multiplico por 1000. Então, eu boto mais 3 zeros. 2, 3. Show? Então, agora tá certo. Grama, grama, mol, mol. E agora vamos fazer. Vai ser 159 vezes x igual a 2. 2 vezes 1 milhão. Então, vai ficar 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assim. E agora a gente faz essa conta. Eu não vou fazer essa conta não, gente. 2, 3, 1, 2, 3. Isso vai dar 12.578,6 mols. Acho que a gente fez alguma coisa errada, mas calma aí. Já fez. Dá uma olhada aqui rapidinho, gente, que eu errei alguma coisa na hora de falar. Ah, olha aqui. Não, peraí. 2 mol. Ah, é.
Gente, eu esqueci exatamente o que eu estava explicando para vocês, né? Sobre o grau de pureza. Aqui, ó. Vamos ver aqui. É porque, assim, a gente relacionou 1 mol para 2 mol. Até aqui tá tudo certo. 159 gramas, né? Que é a massa molar dele, que a gente viu, que era 159 gramas por mol, para 2 mol. X para 100 mil. Então, agora vamos lá. Gente, presta atenção aqui. A gente está falando que tem um grau de pureza de 7,95%. Se tem um grau de pureza de 7,95%, a gente tem que multiplicar a massa que a gente quer por 7,95%, que é a mesma coisa que multiplicar por 7,95 sobre 100, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu tinha esquecido que a gente está falando de grau de pureza. Eu quero saber a quantidade de matéria do cobre metálico produzida a partir de 1 tonelada de calcocita. 1 tonelada de Cu2S, certo? Só que eu tenho uma pureza de 7,95%. Isso quer dizer que, quando eu for fazer o cálculo com a tonelada, eu não posso fazer 1 tonelada contando que seria 100% dessa tonelada. Eu tenho que fazer pensando que seria 7,95% de 1 tonelada. Então, eu faço assim, ó. Eu pego 7,95 sobre 100 vezes 100 mil, que é o peso assim, que a questão pediu, e aí eu faço a conta. Então, essa conta vai dar certinho 100. Mas... Espera aí que eu... Mas, enfim, o que eu estava falando. Então, sempre que for fazer uma conta de grau de pureza, a gente tem que multiplicar quando for botar a massa que a questão está desejando, tá? Então, se eu fosse fazer 100 o grau de pureza, eu tirava esse 7,95 sobre 100. Mas eu não estou falando de uma pureza de 100%. Então, eu preciso multiplicar esse 7,95 por 100 mil. E aí, sim, eu chego no meu resultado, que seria o 100 mol. Então, se você botar depois do X, você, na verdade, vai descobrir o rendimento, você não vai descobrir o grau de pureza. Você precisa botar antes. Sempre que for fazer essa conta, você bota o grau de pureza junto com a massa que o enunciado deu. Vou mostrar agora uma questão de rendimento, e aí vocês vão entender melhor. Ó, cadê? Essa aqui. Então, ó, cara, essa questão ficou bem ruim, assim, né? Ela não ficou meio nítida, mas, enfim, vou ler aqui para vocês. Grandes fontes da emissão do... Como é que tira isso aqui? Ah, foi. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Então, basicamente, eu fiz a primeira reação, adquiri o CaSO3, e com esse CaSO3, eu fiz uma outra reação e consegui o que a gente chama de gesso, que é o CaSO4. As massas molares, aqui só está dando massa molar, aí aqui é o enunciado. Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de. Ou seja, eu quero saber a massa de gesso, que é o CaSO4, obtida em 1 mol do gás SO2. E como que eu vou fazer isso? De juntar a equação 1 com a equação 2. Vai ter uma aula só sobre isso, tá, gente? Eu acho melhor assim. Eu até ia explicar, mas eu achei melhor não
juntar tanta matéria em um mesmo dia, já que a estequiometria é difícil. Então, eu só quero que vocês saibam que a equação vai dar essa aqui. Como a gente vai chegar nessa equação, eu vou explicar na aula de termoquímica, que eu não sei que dia está marcado, mas está marcado para algum dia aí. E aí a gente vai poder ver com mais calma e sem muita correria, assim, porque ainda tem muita coisa para a gente fazer e é muita questão para olhar, enfim. E aí eu quero só que vocês... Eu quero só que vocês aceitem que vai chegar nessa reação aqui. Chegando nessa reação, a gente já consegue perceber que ela já está balanceada. E aí a gente vai agora para o passo 2, que é identificar quem são os envolvidos. Eu quero saber a massa de gesso para 1 mol desse gás aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Aí a gente vai para o passo 3, que tem que relacionar o número de mols. Eu estou relacionando 2 mol do SO2 com 2 mol do CaSO4. Gente, relacionar 2 mol com 2 mol é a mesma coisa que relacionar 1 mol com 1 mol. Eu até botei aqui, ó, 1 mol com 1 mol. Então, vamos lá. Aí a gente vai para o nosso passo 4. O nosso passo 4, a gente sabe que 1 mol de SO2 está para 1 mol de CaSO4. A questão está pedindo a massa de gesso, né? Isso. Massa de gesso por mol de gás retido. Então, eu quero saber quanto que vai ser 1 mol de SO2, quanto que 1 mol de SO2 vai dar de massa de CaSO4. Só que primeiro a gente precisa saber a massa molar do CaSO4. E a questão não deu. A questão deu a massa molar do cálcio, deu do enxofre, deu do oxigênio, do carbono, mas não deu do CaSO4. Então, a gente vai calcular. Como que calcula essa massa molar? A gente vai pegar a massa do cálcio, que é 40, a massa do enxofre, que é 32, e a massa do oxigênio, que é 16. Não são 4 átomos de oxigênio? Então, a gente multiplica o 16 por 4, que vai dar 64. Soma o 40 com 32 e com 64. A massa molecular do CaSO4 é 136 gramas por mol. Então, eu tenho, no caso, eu tenho a reação 1 mol de SO2 para 136, deixa eu escrever aqui para vocês entenderem. Eu tenho 1 mol de SO2 para 136 gramas por mol de CaSO4. Então, e eu quero saber exatamente em 1 mol quantas gramas eu tenho. 1 mol X. Gente, nem preciso fazer essa conta, né? X vezes 1, X. 1 vezes 136, 136. X igual a 136 gramas. Tranquilo? Só que essa seria a resposta se o rendimento fosse de 100%. A gente está falando de um rendimento de 90%. Ou seja, tá aqui. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3, bem simples. Se a reação tivesse um rendimento de 100%, eu teria 136 gramas de CaSO4. Mas a reação tem 90% de rendimento. Então, eu vou ter X gramas de CaSO4. Gente, fazendo essa conta, vai dar 122,4 gramas de CaSO4. Deixa eu passar aqui. Tem essa alternativa, tá, gente? Aqui, ó, 122 gramas de CaSO4. Então, é isso, de rendimento. O rendimento, então, eu sempre vou calcular no final. Enquanto o grau de pureza, eu sempre calculo, ó, aqui. O que eu tô Gente, na variável que a questão dá, tá bom? Então, ó, vamos lá ver agora. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, que é
os casos de reagente limitante e os casos de reagente em excesso. A gente vai perceber que uma questão fala de reagente limitante e reagente excesso quando ela der as duas massas diferentes de mais de um reagente. O que isso quer dizer? Quando, por exemplo, eu tô nessa questão aqui, né? Quando a questão dá a massa desse aqui, reagente, né? Produto. Se a questão dá a massa tanto desse aqui quanto desse aqui, qual massa que eu vou usar? Então, vamos dar uma olhada aqui na questão, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, definido como... Então, eu tenho essa fórmula aqui que a questão deu, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila, que é esse aqui, e o hidróxido de sódio. Então, o metanol é esse aqui, tá bom? Aí ele deu as massas molares e fala: o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de. Então, eu quero saber o R, sabendo que eu tenho 32 gramas de metanol, 142 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. E aqui tá, então, eu tenho basicamente que fazer essa fórmula aqui. Eu tenho que calcular essa fórmula. Só que a gente tem um problema. Ó, o N é o número de mols. Eu quero o número de mols do produto sobre o número de mols do reagente. O reagente é o metanol. Agora, Não, desculpa. O produto é o metanol. O reagente é um desses dois aqui. Mas eu quero saber qual que eu vou usar. O hidróxido de sódio ou o brometo de metila? Eu vou usar o reagente limitante. Mas quem é o reagente limitante? Como é que a gente descobre o reagente limitante? Para descobrir o reagente limitante, a gente precisa calcular o número de mol do brometo de metila e do hidróxido de sódio. E aquele que tiver um menor número de mol vai ser o reagente limitante, enquanto o que tiver o maior número de mol vai ser o reagente em excesso. Então, vamos calcular aqui. Para calcular o número de mol, a gente pode fazer de duas formas. Existe a fórmula do número de mol, mas a gente também pode fazer por uma simples regrinha de 3. Vou ensinar para vocês. Aqui são as massas molares. Foi o mesmo problema da questão anterior. Ele deu a massa molar de cada átomo, mas não deu a massa molar do composto inteiro. Então, a gente tem que calcular. Eu tenho o C, ele vale 12, o H vale 1, só que eu tenho 3 átomos de H, então vai ser 1 vezes 3. E o BR vale, que é o bromo, vale 80. Então, agora a gente calcula. 12 mais 3 mais 80, dá 95 gramas por mol. Então, peraí. Se eu tenho 95 gramas para um mol, eu vou ter... Aí na questão, rapidinho, a questão fala de... Ó, a gente está falando do brometo de metila. Fala que são 142,5 gramas de brometo de metila, né? Então, ó, 142,5 gramas. Quantos mols eu vou ter para 142,5? Aqui é X. E aí é só fazer essa conta. Gente, vou mostrar para vocês aqui. Vai dar, no caso, X igual a 142,5 sobre 9,5. Cacete. Sobre 9,5. Vocês não acham que é a mesma coisa que botar a massa do soluto sobre a massa molar do soluto? Ó, a massa do soluto é a massa que deu no enunciado, 142,5.
A massa molar é a que a gente achou aqui, 95. Daria o mesmo resultado. É só quem não quiser gravar fórmula faz desse jeito. Quem tiver facilidade para gravar fórmula já sabe que pode usar assim. Então, ó, essa é a do brometo de metilo. Agora vamos fazer do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, a gente tem 40 gramas. Ai, merda. 40 gramas para 1 mol. E aqui, o enunciado deu 80 gramas de hidróxido de sódio. Então, para... Nossa, ficou muito torto. Para X. Então, X igual a 80 dividido por 40. Tá. E, gente, tá. Agora a gente calculou já dos reagentes, né? Do brometo de metila e do hidróxido de sódio. Gente, vale a pena fazer essa conta? Não necessariamente. A gente supõe que essa conta dê menos de 2, certo? Dê uns quebradinhos. Que, ó, pensa assim, 95 vezes 2. 9 vezes 2 vai dar 180 e alguma coisa. Então, assim, vai passar. É 1, alguma coisa que vai dar esse resultado. Esse resultado aqui a gente faz fácil. A resposta é 2. Então, a gente já consegue perceber, sem levar tanto tempo fazendo contas que não são necessárias, que esse aqui é menor que esse aqui. Então, esse aqui é o agente limitante. Esse aqui, no caso, é o brometo de metila. Então, agora, a gente já descobriu quem é o agente limitante, o brometo de metila. Então, agora, ó, a gente descobriu que esse aqui que é o limitante, e agora é só ir para a fórmula do enunciado. Eu quero saber o número de mols do produto e o número de mols do reagente. Qual reagente? O limitante. O número de mols do produto, a gente não fez. O produto é o metanol, né? Também. É isso aqui. O produto, então a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente calcula a massa molar. A massa molar do metanol, ó, o C é 12, o H é 1, e vezes 3, né? O O é 16, o outro H que tem aqui é 1. A gente soma 32 gramas por mol. Então, a gente faz a mesma coisa. Vou passar para cá. 32 gramas para 1 mol. E aí, a gente vê aqui na questão, ó. Tá pedindo exatamente 32 gramas de metanol. Então, ficou fácil. Porque, olha só, vai ficar 32 gramas para X. Para X. Então, X igual a 1 mol. Então, como é que vai ficar o R? O R vai ficar o número de mol do produto sobre... aqui, no caso, o número de mol é 1, né? O número de mol do produto vezes 100 sobre o número de mol do reagente, que a gente descobriu que essa conta aqui, no caso, vai dar 1,5. No caso, teria que fazer para descobrir o número de mol, né? Não, gente, mas vocês vão aprendendo a fazer conta rápido, isso é de menos, assim. E quando vocês pegam um jeito, assim, não leva tanto tempo. Mas, enfim. Aí, gente, a gente precisa... No caso, eu falei que não precisava fazer a conta, mas não precisava fazer a conta para perceber que esse aqui era o reagente, era o limitante. Mas vai precisar fazer a conta para descobrir realmente o número de mol. Essa conta aqui vai dar 1,5. Então, agora a gente bota, ó, 1 vezes o 100, né, que está aqui, igual da fórmula, sobre o
1,5. Essa conta vai dar também uma conta péssima, mas a resposta é 66,6. Peraí, deixa eu só abrir o chat aqui. Dá uma treinada. Então, a resposta seria a letra D. Gente, agora que eu reparei, deixa eu ver aqui. É que eu tinha, no caso, eu consegui passar todas as questões assim de particularidades. Faltaram as questões gerais. Só que já passou de 10 horas, né? Eu acho que também não queria passar muito do horário com vocês, porque estão tendo aula o dia todo. Mas eu vou mandar os slides para vocês e vocês dão uma olhada, tá tudo com resolução certinha, tá tudo com conta e tal, vocês podem ficar tranquilos. E aí vocês dão uma olhada em casa e tal, para eu também não atrasar muito vocês. Vou só mostrar essa parte aqui, ó, que eu sempre falo com vocês no final da aula, que eu gosto de botar mapa mental, que eu adoro um mapa mental na parede. Então, assim, deixei um no final para vocês darem uma olhada também. Basicamente, explica tudo que a gente conversou, né? Que, tipo, a estequiometria, ela relaciona os compostos químicos. E aí, tem os casos particulares que a gente conversou, que é o grau de pureza, o reagente limitante em excesso, o rendimento. Tem o passo a passo que eu falei para vocês. Aqui é as grandezas, que também a gente comentou um pouquinho e tal. E eu queria falar com vocês, eu não tive tempo de pegar ainda. Como é que eu saio daqui, gente? Mas, enfim, eu não tive tempo de pegar ainda, mas eu ia mandar uma lista para vocês sobre estequiometria, porque estequio não adianta, vocês só aprendem fazendo. Nossa, calma aí que eu fiz uma besteira aqui. Ai, como é que volta? Pronto. Estequio não adianta, é só treinamento mesmo. Então, eu estava pensando de tentar criar uma lista. Se eu não conseguir essa semana, eu vou tentar semana que vem, porque eu ainda estou um pouquinho atolada com a faculdade aqui. Mas, assim, qualquer dúvida também, eu estou no grupo lá, vocês podem me mandar mensagem. E, assim, a gente vai tentando fazer para tentar realmente treinar mais, porque estequio não adianta, vocês só aprendem treinando. Se não treinar, assim, não vai conseguir fazer na hora, sabe? E aí, assim, minha dica para vocês é seguir o passo a passo que sempre dá certo, gente. E é isso, cara. Eu vou tentar mandar para vocês, eu já vou mandar o slide. Eu tenho que mandar o da semana passada ainda, mas eu vou mandar o slide e eu já tento postar a aula também no YouTube amanhã, para vocês darem uma olhada. Tá bom?